Questão número 1. A exemplo do elemento em destaque em eu acho que muito jovem não tem nem mesmo consciência do que eles realmente perderam. Assinale a alternativa em que o termo destacado mantém igual valor morfossemático sintático e constitui elemento essencial ao processo de referenciação, estabelecendo a continuidade focal. 3 segundinhos para responder essa questão. Vamos lá, essa questão que fez muito rodeio para apenas perguntar qual dessas vogais são artigo e qual dela que faz referência a um outro termo. Só isso que ela está querendo saber. 4 aí são artigos e uma não é artigo, ela está fazendo referência a um outro termo. Mas como saber se uma questão, se uma vogal é um artigo? Se tiver um substantivo logo depois, provavelmente ela será um artigo. É o caso da letra A. Veja na letra A que fala assim: mas a maior atrativo é a facilidade. Facilidade é um substantivo feminino, então esse A antes dele é um artigo, então já não é essa. Na letra E fala a mesma coisa, porque ela, eu tinha o conceito. Conceito é um substantivo, então o é o artigo masculino, conceito é masculino, então esse o também é um artigo, então não pode ser a letra E. Temos a letra C, significa que você empenhou o seu futuro. O futuro, esse O aí, tá por causa do futuro, é um substantivo, tá falando que é um substantivo masculino, colocou o artigo o seu, também masculino, que é um pronome possessivo, futuro. Então esse O também é um artigo. E a letra D? Uma é conectar, a outra é desconectar. É um pronome indefinido esse outro aí, né? Então, por exemplo, a outra. Então, esse a aí eu também é um artigo. A única que não pode ser artigo aí seria a letra B. Por que a letra B? Veja a letra B. A rede é aquela que é feita. Você pode substituir esse a aí por aquela. Então esse a não é um artigo. Veja que não tem um substantivo lá depois dele. Tem o quê? Tem a palavra que. Não é um substantivo. Então esse a aí, ele não é. Ele está referenciando o quê? Uma nova rede. A rede é aquela, ou seja, aquela rede. Isso pediu na questão. Uma vogal que referencia outra coisa. Então nosso gabarito aqui é a letra B. Questão número 2. Tendo em vista o fragmento, estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Analise as afirmativas a seguir. 1. Ao mesmo tempo, é uma expressão adverbial que, contrariamente à ideia de invariabilidade dos advérbios e locuções adverbiais, flexiona em número. 2. O lugar sintático do sujeito na oração que forma o período em análise está vazio, mas a sua existência continua assinalada na flexão verbal. 3. A expressão numa solidão possui concordância inadequada em relação ao elemento a que se refere. Está correto apenas o que se afirma em 3 segundinhos. Vamos olhar sentença por sentença. Na primeira, ele falou que ao mesmo tempo flexiona em número. Não, ao mesmo tempo sempre vai ser ao mesmo tempo. Você não vai ver a expressão falando ao mesmos tempos. Não, não existe isso. Sempre vai ser ao mesmo tempo. Então não vai flexionar em número, tá? Por isso que a 1 está errada. A 2, o lugar sintático sujeito na oração que forma o período de análise está vazio, certo? Não tem lá o sujeito. Estamos, mas qual é o sujeito? Nós. Nós estamos. Tá vendo? Ele está lá oculto, mas sua existência continua. Assinalar na flexão verbal. Então, sujeito oculto, nós. Então, tá certinho a 2. E a 3. A expressão numa solidão possui concordância o quê? Inadequada em relação... Não está inadequada. Veja lá. Estamos todos numa solidão. Numa quer dizer o quê? Em uma solidão. Numa é a junção do em com uma, virou numa. Então, se uma solidão tentando singular mesmo, então tá certinho. Ele não vai concordar com estamos, nem com todos, porque estão no plural, ele vai estar no plural, não. Ele está concordando com esse uma aí, tá? Por isso que tá adequada sim, e a questão falou que não é adequada. Veja que quando a coisa é errada, eu coloco aí na tela para você de vermelho. E o certo eu coloquei de
verde. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Eu espero que tenham gostado. Gente, deixe seu comentário aqui qual que é o próximo vídeo que você está querendo dessa banca. No primeiro vídeo dessa banca aqui, vou continuar colocando mais. Então, vamos agora direto para a questão número 3. Questão número 3. Para introduzir o trecho, por outro lado, a maldição. Pois, quando você entra no laço, mantendo a coerência, pode-se substituir a expressão destacada por A. Destarte. B. Em síntese. C. Além disso. D. Em contrapartida. E. Outro sim. Vamos lá. Por outro lado. Quer saber um sinônimo para por outro lado? Por outro lado é uma coisa assim, uma oposição. É uma coisa contra aquilo. Então vamos lá. Por outro lado, destarte, quer dizer, uma conjunção conclusiva. Então, destarte não é uma coisa opositiva. E em síntese, é uma coisa resumitiva, é um resumo, você vai fazer uma síntese. Além disso, ou seja, está aumentando. É isso mais alguma coisa, além disso. Então, não é uma oposição. Em contrapartida, aí sim, aqui temos uma contraposição, temos aqui uma ressalva, então uma contrapartida, ou então por outro lado, olha como fica certo, olha lá, em contrapartida, a maldição. Então ficou certinho, você pode substituir contrapartida por outro lado, que é uma ressalva, uma coisa oposta. E outro sim é a ideia de igualdade, então não tem nada a ver com isso. Então eu te aconselho a estudar muita conjunções, tá? Dessa banca. E já notou que ela faz umas perguntas que parece que a gente nem entende, às vezes uma coisa simples, mas viu, as questões passadas você deu para notar isso com mais frequência, que é uma banca que faz uma pergunta toda com palavras bonitas, com essas coisas, mas aqui é uma coisa simples, mas ela faz isso para confundir você, candidato ao concurso. Então tome muito cuidado com essa banca. Nosso gabarito aqui está uma letra D. Questão número 4. A gramática de uma língua é necessariamente um sistema de unidades e de regras combinadas, em construções de extensão variável. Neste viés, e considerando a classe dos pronomes pessoais, identifique a alternativa em que há um pronome pessoal oblíquo. A. Você nasce numa comunidade. B. Uma é conectar e a outra é desconectar. C. Neste caso, romper relações é sempre um evento muito traumático. D. Por outro lado, temos a rede. É muito satisfatório ter outro parceiro em quem confiar e fazer algo por ele ou ela. Vamos lá, para responder essa questão você tem que conhecer os tipos de pronome. Questão está querendo saber sobre os pronomes oblíquos, mas cada alternativa aqui tem um tipo de pronome diferente. Então, o que eu te aconselho é pegar os pronomes, pesquisa aí no Google, pronomes oblíquos, pronome do caso reto, pronome de tratamento. Você tem que saber cada um deles para a banca em cabe, tá, gente? Sempre cai na banca em cabe. Vamos lá, na letra A tem você. Você é um pronome quê? De tratamento. Você está tratando uma pessoa, Vossa Senhora. Então, tudo assim é pronome de tratamento. Na letra B, uma o que é um pronome indefinido. Você está indefinido esse pronome, então é a letra B indefinida. A letra C, neste caso, neste, é um pronome demonstrativo, tá vendo? Ele pegou vários tipos de pronome, conseguiu colocar a maioria dos tipos de pronome em uma questão só. Ela não fica presa, vou fazer pronome do caso reto e colocar só pronome do caso reto. Não, ela pegou cada tipo de pronome e colocou aqui. Isso que ela costuma fazer nas suas provas. E na letra D, por outro lado, outro aqui nesse caso também, outro pronome indefinido. Você não sabe que o outro, então é indefinido. Então, por eliminação, então só vai sobrar a letra E, né? Porque a letra E é muito satisfatório ter outro parceiro em quem confiar e fazer algo pro ele e ela. Ah, não é por outro caso reto, não. Caso reto, se ele fosse o sujeito aqui. Não, nesse caso aqui é um pronome oblíquo, que não é o sujeito da oração aqui. Então a nossa gabarita letra E. Dica, decore os pronomes. Questão número 5. A passagem do texto em que há um princípio onipresente da linguagem.
que nomeia o conceito de um lado, o domínio de conhecimento, pelo emprego de uma palavra usual em outro domínio. Presente na linguagem figurada é letra A. Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. B. Você jura? Você faz um juramento até que a morte nos separe para sempre. C. É um tipo de experiência indisponível para amizade no Facebook. D. Qual a diferença entre comunidade e rede? E. Imagine que estamos falando não de amigos online. Vamos lá, é o tipo de questão que eu já falei aqui, que ela faz muito rebuscada, palavras difíceis só para te confundir na da prova. Mas o que ela quer é uma coisa bem simples. Você está querendo uma metáfora, uma figura de linguagem, ou seja, uma palavra que se fosse normalmente significar alguma coisa, mas em determinado contexto ela vai significar outra coisa. É o que acontece aqui na letra A. Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. Se você pegar uma bênção, pegar uma maldição, misturar ela, você vai fazer laços humanos? Não, bênção significa uma coisa, maldição significa outra coisa. Mas neste contexto aqui significa outra coisa fora do seu contexto real. Então é isso que uma figura de linguagem, isso é uma metáfora. Então os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. É o que a questão está querendo. Porque olha a letra B. Você jura, você faz um juramento até que a morte nos separe. Ou seja, realmente, você jura, você está fazendo um juramento. Então, o significado não mudou. C. É um tipo de experiência indisponível para amizade. Não tem nada aí com outro sentido figurado. Outro sentido que não é o seu sentido real. Não tem nada na letra C com isso. Letra D. Qual a diferença entre comunidade e rede? Só fez uma pergunta, não tem nada com um sentido diferente. Letra E. Imagine que estamos falando não de amigos, também tem nada. A única que tem que pegou um sentido de bênção e maldição e fez virar um outro sentido que é os laços humanos, é a letra A. Viu? Apesar da pergunta estar bem complicada de saber o que perguntar, mas depois você decifra ela, é fácil responder essas questões. Então, questões aí cabe, é mais difícil a interpretação do que está querendo. Descobrir a interpretação, a sessão não é tão fácil. Mas qual que é o seu dever de casa agora? Se inscrever no canal. Por quê? Toda semana aqui tem muitas questões comentadas. Pra você não perder nenhum vídeo de questões comentadas, você tem que estar inscrito no canal. Porque inscrito no canal, o YouTube vai sempre estar te avisando no celular, sentando no seu computador, te avisando que vai ter vídeo novo. E não é só questão comentada no canal, não. Aqui no canal também tem mapas mentais, vou apresentar em vídeo. Você não vai achar isso no outro canal, mental em vídeo. Em simulados para os seus concursos. Se você quer um simulado para o concurso que você vai fazer, deixa aqui embaixo qual concurso que é, que eu criarei um simulado igualzinho à prova, com o mesmo tanto de questão, se lá fala que vai cair 10 de português, eu vou colocar 10 de português, vou pegar seu edital, vou ler o edital, vou ver realmente o que está caindo, pegarei questões da Encab e farei um simulado só com questões da Encab para vocês. Então, deixe no comentário aqui. Por isso você tem que estar inscrito no canal. Quem não está inscrito vai perder tudo isso, tá? Então, seu dever de casa agora é logo se inscrevendo agora no canal.